Fala galera, beleza com vocês? Toyd na área. Vamos agora para o plantão de véspera, conforme prometido a vocês. Vocês são sensacionais, porque conseguiram bater em pouco espaço de tempo a meta de 100 likes para que assim eu pudesse me motivar a fazer esse plantão, galera. Isso é para vocês. Parabéns para vocês e que vocês façam um bom vestibular. São os votos aqui do professor Toyd, tudo bem? Pergunta pro Toyd, é o seu canal que está começando agora. Então, sem mais demoras, vamos para a questão número 1, tudo bem? Questão número 1, de 2013. O ácido desoxirribonucleico, DNA, é a molécula biológica que carrega as informações genéticas de um determinado organismo. Considere que o homem tem um total de 6.000 nucleotídeos, sendo 30% de adenina. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à quantidade de bases timina, citosina e guanina. Você, aluno, vai ter que saber que quando fala de adenina, de timina, citosina e guanina, está se referindo a DNA. Assim sendo, a aula de agora vai ser sobre biologia molecular, focando um pouquinho sobre o material genético. Então, nesse caso, nós temos o DNA. Quem é o DNA? DNA é uma molécula, beleza? Orgânica, um composto orgânico, que entra no grupo chamado de ácidos nucleicos. A sigla DNA deriva da palavra conhecida por ácido desoxirribonucleico. Aqui no Brasil, nós podemos chamar de ADN, mas parece que ficou universalizado o termo DNA, ácido desoxirribonucleico. Muito bem, uma molécula que é de fita dupla hélice que se enrola. Recentemente, cientistas descobriram uma outra conformação em algumas regiões do DNA, mas ainda vigora a fita dupla de DNA em dupla hélice, apresentando um açúcar chamado desoxirribose, com 5 carbonos, portanto ele entra no grupo dos glicídios pentose, e as bases nitrogenadas pertencentes ao DNA são adenina, timina, guanina e citosina. De tal forma que essas bases nitrogenadas, elas são complementares. A conecta-se com T, G conecta-se com C. A com T, G com C. A com T, G com C. Essa ligação ocorre por ligações químicas, conhecida por pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. De tal maneira que nós temos a imagem abaixo aqui, ó. A, de um lado em amarelo, conecta-se com T. G, de um lado em verde, conecta-se com C. Agora veja bem, se eu tivesse 10 adeninas, obrigatoriamente no DNA, eu deveria ter 10 timinas, porque são bases complementares. Se eu tiver 20 guaninas, obrigatoriamente eu teria que ter 20 citosinas para um DNA. Então, um sujeito chamado Irving Chargaff, repetindo, Irving Chargaff, disse que se você somar A mais G e dividir por T mais C, a resposta tem que ser 1. Ou seja, A mais G tem que ser idêntico a T mais C. Relação de Chargaff. Importante para resolver essa questão. O RNA, galera, o RNA significa ácido ribonucleico. Existem 3 tipos de RNAs. Quais são? RNA mensageiro, RNA ribossômico e transportador. RNA mensageiro é aquele que vai carregar a mensagem através de nucleotídeos que se formam de 3 em 3, chamadas de códons. Carrega a mensagem para formar uma proteína. O RNA ribossômico junta-se com proteínas do citoplasma e desenvolve-se em organelas conhecida por ribossomos. Já o RNA transportador é o que vai transportar os aminoácidos para a síntese proteica. A união desses 3 RNAs, quais são? Mensageiro, ribossômico e transportador, ajudam na tradução e no processo de produção de proteínas. O açúcar presente aqui é a chamada ribose. Quando a ribose ela perde um oxigênio, ela vira desoxirribose, que está no DNA. A ribose é um açúcar com 5 carbonos, é uma pentose. As bases nitrogenadas do RNA são adenina, uracila, guanina e citosina. Então nós já percebemos aqui, vestibulando, que DNA apresenta uma base única dele e o RNA apresenta uma base única dele. Timina para o DNA,
uracila para o RNA. RNA é uma molécula de fita simples, tudo bem? Existe o dogma da genética que diz assim, ó, um gene, uma proteína, mas vamos entender o que significa. Para formar a proteína, que é o destino final, eu preciso captar a informação que está contida em setores do material genético DNA. Essas informações que estão contidas no DNA são informações que estão em trechos conhecidas por genes. Esse gene é transcrito por uma enzima chamada RNA polimerase em moléculas de RNAs. Esses RNAs são traduzidos através, sobretudo, por ribossomos em proteínas. Então, as proteínas corporais, eles possuem respectivos genes nos DNAs, ok? A síntese proteica se dá da seguinte forma. O ribossomo, que apresenta duas peças, uma subunidade maior e uma subunidade menor, desliza-se e faz a leitura sobre o RNA mensageiro, que é possuidor de trincas de nucleotídeos chamadas de códon. Quando o RNA transportador traz o aminoácido no ribossomo, de aminoácido em aminoácido, nós temos a ligação peptídica, formando a proteína final. Isso significa síntese proteica ou tradução. Vamos fazer a questão agora. Vamos lembrar de uma coisa, que no DNA nós temos uma relação de Irving-Chargaff que diz que A mais G tem que ser igual a T mais C. Ou seja, se eu tenho 30% de adenina, obrigatoriamente no DNA, eu tenho que ter 30% de timina. Logo, 30 mais 30 dá 60%. Para dar 100%, resta-me 40%. De tal maneira que eu distribuo 20% para a guanina e 20% para a citosina. Pessoal, agora é matemática, beleza? O que ele pergunta? Ele quer saber a quantidade de timina, citosina e guanina, certo? Quanto que eu tenho de timina? 30%. 30% do quê? De 6.000. Isso dá 1.800 nucleotídeos. Para quem não sabe, é só fazer uma regra de 3. 6.000 nucleotídeos é 100%. 30% de timina dá quanto? Vai dar 1.800 nucleotídeos de timina. Desta forma, eu já fico com a letra A. Tá vendo que fácil? Resposta correta é a letra A. O fundo do poço te ensina muitas coisas em que o topo da montanha jamais te ensinará. Questão 2, vamos lá? Na composição celular, são encontrados vários elementos, entre os quais os sais minerais. Por serem fundamentais ao adequado funcionamento de diversas células e órgãos, esses sais aparecem em diferentes regiões do corpo humano e em diversos alimentos. Faça a correlação entre os sais minerais apresentados na coluna A com as informações descritas na coluna B e assinale a alternativa que apresenta a correlação correta. Eu vou agora abordar os sais minerais que foram citadas na tabela, beleza ou não? Beleza, então nós temos o cálcio. A fonte alimentar de cálcio é leite e derivados de leite, como queijos e iogurtes, beleza? Para que serve o cálcio? Cálcio é um sal mineral que vai formar ossos e dentes, vai atuar na contração muscular, atuando ali na região de moléculas conhecida por troponina. O cálcio também atua na secreção de neurotransmissores durante uma sinapse nervosa e o cálcio atua no processo de coagulação sanguínea, ligando-se à enzima conhecida por tromboplastina. Tudo bem? Iodo, galera. Iodo advém de alimentos de frutos do mar, alimentos de origem do mar, frutos do mar. Como aqui no Brasil nós não temos uma alimentação rica em peixes de água salgada, moluscos de água salgada e por aí vai, é obrigatório que o nosso sal de cozinha ele seja enriquecido por iodo. Porque iodo ele é um sal importante, porque ele vai compor hormônios da tireoide, hormônios que controlam o metabolismo geral do corpo, metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídio, metabolismo de crescimento, metabolismo sexual, metabolismo neural. Quais são os hormônios aí que o iodo precisa estar presente? Hormônios da tireoide, conhecida por T3 e T4. Triiodotironina, tetraiodotironina. Tudo bem? Ferro, galera. Ferro, galera. Ferro é importante, ele é encontrado sobretudo em carnes vermelhas, carnes avermelhadas, em músculos. Para que serve o ferro? Bom, basicamente o ferro ele vai formar um pigmento que transporta gases no sangue, conhecido por hemoglobina e que está dentro das hemácias, e um pigmento que transporta gases dentro do músculo, chamado de mioglobina. Veja bem,
hemoglobina está no sangue, mioglobina está no músculo. Além disso, o ferro é importante porque ele vai participar de enzimas respiratórias acopladas no interior da mitocôndria, numa região conhecida por cristas mitocondriais. E essas enzimas respiratórias podem ser conhecidas por citocromos. Tudo bem? Potássio, galera. Potássio, você vai conseguir potássio em alimentos como hortaliças, em vegetais. Não só o potássio, como o sódio também. Vegetais são ricos em sódio e potássio. Basicamente, o potássio ele atua juntamente com o sódio no controle da pressão osmótica ou regulação osmótica do sangue e dos líquidos que banham os tecidos. Além disso, está relacionado também à condução do impulso nervoso, do impulso elétrico, quando a gente fala bomba de sódio e potássio. Tudo bem? E fósforo, galera? Fósforo você obtém de diversas fontes alimentares. Vegetais são ricos em fósforo. Farinha de osso, por exemplo, é rico em fósforo. O fósforo ele vai formar ossos, dentes, ATP, que é a moeda energética conhecida por adenosina trifosfato, e o fósforo vai também formar o DNA e o RNA, compondo o radical fosfato de um nucleotídeo. Tudo bem? Vamos agora resolver aí olhando a coluna. Veja bem, ferro. Ferro é o nosso primeiro item. Ferro, nós sabemos que vem das carnes vermelhas. Então nós temos ali no item B, que é um componente da hemoglobina e é encontrado em fígados e carnes. Então, 1 e B. 1 com B. Desta forma, nós vamos para as alternativas do lado esquerdo e já ficamos com a letra A ou a letra B. Tudo bem? Perceba que na letra A e letra B, ele fala que 2 combina com D, 3 combina com E, 4, então vamos direto para o item 4, que é o que vai diferenciar a alternativa A da B. 4. Cálcio. A. Sua maior reserva está nos ossos. É importante na contração muscular e na cascata de coagulação sanguínea. E é encontrado em folhas verdes e casca do ovo. Fechou, galera. A resposta correta é a letra A. Tudo bem? Questão 3, vamos lá? Na figura abaixo, pode-se observar de forma simplificada o ciclo de vida de uma briófita. Considere as seguintes afirmativas sobre o referido ciclo. 1. Nas plantas masculinas e femininas, denominadas gametófitos, ocorre a meiose para a formação dos gametas, denominados anterozoides e oosfera, respectivamente. 2. O indivíduo A representa o esporófito, fase 2N, e na cápsula ocorre a produção de esporos, que corresponde a B, que darão origem a plantas masculina e feminina. 3. Essas plantas são altamente dependentes da água para que ocorra a fecundação. 4. O gametófito é a fase mais desenvolvida e dominante do ciclo de vida das briófitas. São corretas somente as afirmativas. Ok, galera, briófitas. Um grupo de vegetais, o grupo mais primitivo, que são plantas de porte pequeno, avasculares, sem a presença de xilema e floema, e isso explica o tamanho do porte, pois os nutrientes transportam-se por difusão e por osmose. São criptógamas, sem a presença de flor, acifonógamas, sem a presença de grão de pólen formador do tubo polínico, uma vez que não apresenta flor. Então o termo acifonógama ela vai de encontro com a palavra criptógama sem flor, e dependentes da água, da chuva para a reprodução. As briófitas precisam viver em regiões úmidas, porque a água vai ser o veículo necessário para auxiliar o transporte dos gametas, ok? Muito bem, nesta imagem nós temos esta região aqui, ó. Abaixo você vê o gametófito, formado por rizoide, cauloide e filóide, e acima você vê o esporófito. Gametófito ele é N, haploide. Esporófito ele é 2N, diploide, tudo bem? O esporófito ele é aclorofilado nos musgos e depende de fatores nutritivos do gametófito. Portanto, ele tem uma nutrição chamada de matrotrófica, ou seja, ele rouba nutrientes da planta-mãe. Na ponta do esporófito, nós encontramos uma cápsula que produz esporos. Esses esporos são fabricados através de meiose. É a meiose espórica. Esses esporos germinam no protonema, que é o gametófito jovem, que então cresce no gametófito adulto, que possui a porção masculina, chamada de anterídeo, e a porção feminina, chamada de arquegônio. A porção masculina, por mitose, não é meiose, por mitose, produz gametas chamadas de anterozoides, que vão em busca da oosfera, que é o gameta feminino que veio por mitose. Tudo bem? Então vamos lá? Número 1 lá em número romano. Nas plantas masculinas e femininas denominadas gametófitos, ocorre a meiose. Não, gametófito produz gametas por
mitose. Número 1 é falsa. Então, já eliminamos o item B e C, sobrando o item A e D. 2. O indivíduo A representa o esporófito, fase 2N, e na cápsula ocorre a produção de esporos, que darão origem às plantas masculina e feminina. Não, galera, tem um errinho aqui. Sabe qual é o erro? Olha só, o indivíduo A, ele abrange o gametófito e o esporófito. O gametófito, que é a porção de baixo, ela é haploide, N, e o esporófito é 2N. Então o erro está aqui, falando do indivíduo A. Tudo bem que no indivíduo B, concordo com vocês, a produção dos esporos ocorre ali, beleza? Item 2, falso. 3. Essas plantas são altamente dependentes da água para que ocorra a fecundação? 3, correta. 4. O gametófito é a fase mais desenvolvida e dominante do ciclo de vida das briófitas. Perfeito, galera. Gametófito é dominante, duradouro, e o esporófito é transitório, passageiro. Tudo bem? Então, galera, item 3 e 4. Letra D. Questão 4, vamos lá? De 2009. O esquema a seguir ilustra de forma simplificada algumas etapas do ciclo do nitrogênio nos ecossistemas. Com base no esquema, assinale a alternativa correta. Ele vai falar sobre o ciclo do nitrogênio, ok? Ciclo do nitrogênio, galera. Existem bactérias que fixam o nitrogênio gasoso, ou seja, o nitrogênio molecular, N2. São seres procariotos. Nós temos aqui bactérias fixadoras de nitrogênio, como a bactéria Rhizobium, e cianofícias ou cianobactérias, ok? Para que é importante estudar o ciclo do nitrogênio? Para você entender um pouco sobre a agricultura, a chamada rotação de cultura, quando eu vou rotacionar leguminosa com planta que não é leguminosa. Exemplo, eu vou rotacionar soja com milho, soja com milho, soja com milho. Por quê? Soja é uma planta que apresenta relação benéfica com bactérias que fixam nitrogênio e, de certa forma, enriquece o solo com esse elemento. Já o milho vai empobrecer o solo, pois vai sugar o elemento nitrogênio. Como eu rotaciono essas plantas, eu mantenho um solo sempre rico em nitrogênio todas as vezes que eu planto uma leguminosa. Adubação verde. Ao lado de uma planta que não é leguminosa, eu planto uma leguminosa, que então vai fornecer, através das bactérias, nitrogênio no solo, e a planta vizinha, que não é leguminosa, aproveita e absorve esse elemento nitrogênio. Então, nós chamamos isso de adubação verde. Quais são as etapas do ciclo do nitrogênio? Fixação do nitrogênio, amonização, nitrificação, que corresponde à nitrosação, formação do nitrito, e nitratação, formação do nitrato, e desnitrificação. Tudo bem? Então, veja bem, aqui nós temos o elemento nitrogênio gasoso, N2, elemento molecular. Ele é o gás mais abundante da atmosfera, está por volta de 78%. Quando você tem descargas elétricas, você transforma o N2 em amônia. Só que vamos agora abordar as bactérias fixadoras de nitrogênio, que são chamadas de Rhizobium. Elas são capazes de pegar o nitrogênio gasoso e formar amônia. Esta amônia é tóxica. Algumas plantas conseguem absorver essa amônia. Além do que, nós não podemos esquecer que as excretas de animais também liberam, de certa forma, íons amônio. A amônia vai formar nitrito, NO2-, na presença de bactérias conhecidas por nitrosomonas. Já o nitrito pode ser convertido em nitrato através de bactérias conhecidas por Nitrobacter. Esse nitrato é absorvido pelas plantas, formam seus componentes como aminoácidos e material genético como o DNA e RNA e entram na cadeia alimentar para consumidores adquirirem esse elemento que é o nitrogênio. O excesso de nitrato do solo vai ser então convertido em nitrogênio gasoso por bactérias chamadas de pseudomonas. Esse último processo, onde o nitrato transforma-se em nitrogênio gasoso, é uma etapa conhecida por desnitrificação. Tudo bem? Então vamos ver aqui o esquema. Muito bem. Nitrogênio vai para plantas leguminosas. Fixação do quê? Nitrogênio. Plantas leguminosas, consumidores. Consumidores excretas. Excretas de animais. B. Retorna nitrogênio. O que é isso? Vamos ver. Letra A. A etapa B indica a degradação de compostos nitrogenadas por bactérias nitrificantes. Não, bactérias desnitrificantes. Letra A é falsa. B. A etapa A envolve a transformação do nitrogênio atmosférico em amônia, realizado diretamente pelas plantas leguminosas. Falso. São bactérias e não as plantas que fazem esse processo. C.
A etapa A envolve a transformação do nitrogênio atmosférico em nitrato, realizado por bactérias fixadoras, que são encontradas no solo ou associadas de forma mutualística às plantas leguminosas. Falso, galera! O nitrogênio atmosférico ele é transformado em amônia e não em nitrato. Bactérias fixadoras de nitrogênio, elas pegam o nitrogênio e transformam em amônia e não em nitrato. Letra D. A mais importante fonte de nitrogênio é a atmosfera, sendo o seu aproveitamento pelos seres vivos dependente da fixação biológica. Beleza. Para entrar na cadeia alimentar, eu preciso do processo de fixação de nitrogênio. Então, resposta aqui para nós é a letra D. Questão 5, vamos lá? De 2014, bactérias resistentes abrem a possibilidade de uma era pós-antibióticos. Os antibióticos têm como alvo as bactérias, mas essas sempre acham uma forma de sobreviver, o que pede o uso de novos medicamentos. Por isso, antibióticos têm um tempo determinado de validade. O mau uso dos antibióticos, seja sem necessidade ou por tempo e dose incorretos, e um maior tráfego global de bactérias resistentes pioram o cenário. No ano passado, um relatório dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos chamou a atenção para o problema da gonorreia, resistente às cefalosporinas, classe de antibióticos usada no tratamento dessa doença sexualmente transmissível. As bactérias causadoras da tuberculose também geram preocupação, pois são resistentes à maioria dos medicamentos e normalmente atingem pessoas hospitalizadas. Qual das explicações para tal fato se aproxima da teoria de Darwin? Ok? Vamos falar sobre evolucionismo. Teorias: Lamarckismo, Darwinismo e neodarwinismo. Lamarckismo. Jean-Baptiste Cavaleiro de Lamarck publicou um livro chamado Filosofia Zoológica. Em seu livro existem terminologias importantes como uso e desuso. Quanto mais eu uso um órgão ou uma estrutura, mais ele cresce. Quanto menos eu uso, menos ele cresce. Ele explicou, então, essa terminologia usando o pescoço das girafas como exemplo. Para Lamarck, o esforço das girafas era responsável por fazer o pescoço delas esticarem. Uma outra terminologia encontrada no seu livro é a chamada transmissão dos caracteres adquiridos. Uma vez que você adquire uma característica, você transmite para a descendência. Darwin, Charles Darwin. Darwin casou-se com a prima, ele era inglês, viajou o mundo através de um navio chamado Beagle, coletando espécimes, e aportou numa ilha do Equador chamada Ilha de Galápagos. De qualquer maneira, no seu livro chamado A Origem das Espécies, ele faz uso da terminologia seleção natural, onde explica que o ambiente, o meio, pressiona os seres vivos para ver aquele que aguenta. Quem não aguenta, morre. O que aguenta passa a genética adiante. Ou seja, digamos que os seres vivos foram peneirados devido à pressão que o meio oferta. Seleção natural. Para explicar o pescoço das girafas, a ideia de Darwin era um pouco diferente. As girafas de pescoço comprido tinham vantagens em relação às girafas de pescoço curto. Dessa forma, as girafas de pescoço curto morriam por falta de nutrientes, por fome, e não transmitia a genética de pescoço curto adiante, selecionando apenas as girafas de pescoço comprido. Beleza? Qual foi o problema de Darwin? Não sabia explicar essa variabilidade genética, pois desconhecia a genética à sua época. No século seguinte, vários autores retomaram as ideias de Darwin e acrescentaram conceitos genéticos. Vamos chamar de neodarwinismo ou teoria moderna da evolução. Tudo bem que tem autores que consideram, então, que não são sinônimos, mas vamos considerar a teoria moderna da evolução como sinônimo de neodarwinismo. Quais são as fontes de variabilidade genética? As mutações e as recombinações. Uma recombinação famosa é conhecida por crossing over, troca de pequenos pedaços entre cromossomos homólogos quando vão formar, por exemplo, os gametas, ok? Ocorre na meiose 1. Falando de antibiótico, é importante você entender que antibióticos são substâncias feitas para matar bactérias. O problema é que o mau uso do antibiótico pode selecionar cepas de bactérias resistentes, ou seja, linhagens resistentes àquele antibiótico. Não é o antibiótico que tornou a bactéria resistente. Ela nasceu resistente por conta da variabilidade genética dela diante das demais. O que o antibiótico faz é matar as bactérias sensíveis a ele, selecionando as bactérias resistentes,
que é o que o texto fala lá. Aqui nós temos a teoria da rainha de copas, ou teoria da rainha vermelha, que diz que os antibióticos laboratoriais evoluem e acabam selecionando bactérias resistentes, ou seja, elas evoluem. E aquele antibiótico não faz mais efeito, precisando produzir um outro mais forte, que vai acabar selecionando bactérias fortes. Então eu produzo um outro mais forte, que vai acabar selecionando bactérias fortes. Percebam que eles não saem do lugar. Por que chama a teoria da rainha de copas? Em homenagem ao livro Alice no País das Maravilhas, onde existe uma cena que diz: corra, Alice, corra o mais rápido que você conseguir para não sair do lugar. Tudo bem? Qual das explicações para tal fato se aproxima da teoria de Darwin? Letra A. Os antibióticos provocam mutações? Falso. B. As bactérias são selecionadas pela resistência que apresentam aos antibióticos? Correto, galera. Resposta correta é a letra B. Questão 6, vamos lá? De 1999, galera. Olha só. Orelha de pau, Polyporus, é um basídio miceto, facilmente encontrado em matas úmidas. O corpo de frutificação fica exposto e os mais comuns são vermelhos. Qual o nome da estrutura a partir da qual será formado esse corpo de frutificação? Então vamos falar de fungos, tudo bem? Fungos pertencentes ao reino fungi são eucariontes, com núcleo verdadeiro, podendo ser uni- e pluricelulares, exemplo de fungos unicelulares. Leveduras, exemplo de fungos pluricelulares, cogumelos. São heterótrofos, ou seja, não fabricam seu próprio alimento, incapazes de fazer fotossíntese ou quimiossíntese. São aclorofilados, desprovidos de clorofila. A reserva energética é de glicogênio, um polissacarídeo com 20.000 moléculas de glicose aproximadamente. A parede celular é feita de quitina. São seres, em sua maioria, decompositores de matéria orgânica, transformando em matéria inorgânica, fazendo o fenômeno da reciclagem ou mineralização. E apresentam células tubulosas conhecidas por hifas, em que, no seu conjunto, chama-se micélio. Tudo bem? Os fungos estão mais próximos dos animais, pois animais reservam glicogênio, artrópodos, como insetos, apresentam quitina, então apresentam um grau de parentesco maior entre o reino fungi e o reino animal. Aqui nós vemos um cogumelo que vai dar a resposta da questão, pois a parte visível, que sobressai da terra, é chamado de corpo de frutificação. Ele é formado por hifas dicarióticas, ok? Aqui nós vemos uma levedura, Saccharomyces cerevisiae, está fazendo uma reprodução ali chamada de brotamento. E qual a importância desse fungo Saccharomyces cerevisiae? O que ele vai fazer? Fermentação alcoólica, produzindo bebidas alcoólicas e produzindo também pães artesanais. Antibiótico como a penicilina é produzido pelo fungo conhecido por Penicillium. E os grupos dos fungos são Chytridium micota, grupo mais antigo, primitivo, com esporos com flagelo. São fungos aquáticos. Zygomicota é o bolor negro. É formado por hifas não septadas. Ascomicota, grupo extremamente importante. Apresenta o ascocarpo, que produz ascósporos. Basidiomicota, ou basidiomiceto. Cogumelos, orelhas de paus, entra aqui. Deuteromicota, fungos imperfeitos, desconhece-se a sua reprodução sexuada e são causadores de doenças. Ou seja, voltemos para a questão. Qual é o nome da estrutura a partir da qual será formado esse corpo de frutificação? Letra A, basidiocarpo? Não, galera, basidiocarpo é chover uma olhada, é sinônimo de corpo de frutificação. Não é o basidiocarpo que forma o corpo de frutificação. B, hifas cenocíticas? Não, se você voltar à explicação, vão lembrar que são hifas septadas dicarióticas. C, micélio. Perfeito, galera. A reunião de hifas forma o micélio. O micélio que forma o corpo de frutificação é chamado de micélio reprodutivo, beleza? Então a alternativa correta é a letra C. E questão 7 última, vamos lá? Considere as afirmativas abaixo. Animal que excreta por células flama. Animal com corpo metamerizado e com simetria bilateral. Animal de corpo mole, com concha interna. É correto afirmar que os animais acima são, respectivamente... Galera, vamos trabalhar então Plateuminto, um grupo da zoologia, o terceiro filo do reino animal. Temos planárias, solitárias e esquistossomos aqui, ok? Este filo, ele é o filo de corpo achatado, cefalizados, com cabeça. Aliás, inaugura uma cabeça aqui, com órgãos sensoriais na planária, como ocelos e aurículas. Por conta de uma cabeça, são bilatérios, com simetria bilateral. Apresentam o intestino ramificado,
São neuromiários com sistema nervoso concentrado ganglionar e ventral. São triblásticos com ectoderme, endoderme e mesoderme. Pela primeira vez inauguram a mesoderme. Não há celoma, eles são animais acelomados. E existe uma célula importante que faz a excreção desse animal, conhecida por célula flama. Tudo bem? Atenção para esse trechinho de música para você. Planária tem célula flama e não a solitária que pega comendo a carne mal passada. Cercárias explodem o senhor de falária do reino animal e do filo planária tem célula flama e não a solitária que pega comendo a carne mal passada. Cercárias explodem o senhor de falária do reino animal e do filo planária. Meu Deus, galera, eu tenho vergonha dessa fase aí, mas tudo bem, espero que tenha ajudado vocês, ok? Vamos falar dos anelídeos, então. Anelídeos são as minhocas, a minhoca da praia, sanguessuga, ou seja, são eumetazoários com tecido verdadeiro organizado, cefalizados com cabeça, com simetria bilateral, metamerizados, corpo segmentado em anéis ou metâmeros, neuromiários com sistema nervoso concentrado ganglionar e ventral. Apresenta, no caso da minhoca terrestre, boca e ânus, e papo e moela. Papo armazena a terra, o conteúdo orgânico da minhoca, que vai comendo, e a moela vai triturar essa matéria orgânica. Uma dobra do intestino que aumenta a absorção é conhecida por tiflossole. E a circulação é fechada, o sistema circulatório é fechado, na qual a hemolinfa percorre vasos sanguíneos sem jorrar, extravasar, sem sair desses vasos. É importante entender que no caso da minhoca terrestre, encontramos uma hemolinfa rica em hemoglobina e 5 pares de corações. E agora com vocês aqui um pouquinho sobre moluscos, animais de corpo mole. Bom, nós vamos começar então aqui, molusca, falando da introdução. Um animal que apresenta corpo mole, por isso é a tradução da palavra molusca. E além disso, eles são eumetazoários, que significa que apresentam tecido organizado, tecido verdadeiro. Consequentemente, apresentam órgãos. Eumetazoário. Lembrando que poríferos, que não compete ao filo que nós estamos falando, porífero é um grupo chamado parazoário e os demais eumetazoário. Portanto, o filomolusca se enquadra muito bem neste quesito, ok? Apresenta uma cabeça, sim, cefalização. E o animal que apresenta uma cabeça, consequentemente, apresenta simetria bilateral. Causa-consequência. A presença de uma cabeça traz como consequência a simetria bilateral. Então, o corpo dos moluscos, via de regra, cabeça, pé e massa visceral. Vamos lembrar, por exemplo, do polvo, que apresenta uma cabeça gigantesca e seus pés modificados em tentáculos. Compreende o que eu digo? Além disso, esse corpo mole precisa ser protegido por uma concha. Essa concha protetora, ela é feita de carbonato de cálcio e secretada por uma dobra da pele chamada manto. Agora eu vou falar com vocês as características embriológicas. Eles são animais triblásticos, ou seja, apresentam os folhetos germinativos ectoderme, mesoderme e endoderme. Além disso, são classificados como protostômios, animais que desenvolvem a boca, e são esquizocelomados, cuja cavidade é formada a partir de fragmentações da mesoderme. O contrário de esquizocelomado seria o enterocelomado, e os animais enterocelomados são equinodermos e cordados. Molusca, anelídeos, que não compete à aula, e artrópodos são esquizocelomados, apresentam uma cavidade onde vai habitar os órgãos. Bom, vamos falar então das classes, não é verdade? Existe aí 5 classes, mas eu vou enquadrar as 3 principais, ok? A primeira classe é a classe gastrópoda, onde apresentam seres como caracóis, lesmas, escargos. É uma classe importante na culinária. Vejamos aí, por exemplo, o escargot, ok? Caracóis apresentam uma concha externa. Aqui, um belo exemplo de 2 caracóis. A outra classe que a gente pode colocar é a classe pelecípoda, ou seja, pés na forma de machado, também chamado de classe biválvia, compreende o que eu digo? Essa classe pelecípoda ou biválvia apresentam seres como as ostras e mexilhões, pois a concha é dividida em 2 válvulas, daí o termo
bivalve. É importante você conhecer essa classe e corresponde à classe que fabricam a pérola, que na verdade é um mecanismo de defesa contra agentes estranhos que ficam no manto. Pérola. Lembrando que a pérola torta é chamada barroco, inclusive aquela escola literária que você aprende com o seu professor de literatura. Bom, os bivalves, que são seres aquáticos, eles apresentam brânquias, e essas brânquias apresentam duas funções. Uma é respiração e a outra é na filtração, atuando, portanto, também no sistema digestório. E a terceira classe mais importante é a classe cefalópoda, ou seja, pés na cabeça, tentáculos na cabeça. Eu estou falando de polva, lula. Então, é uma classe também importante porque são os moluscos mais evoluídos. Além disso, nós podemos colocar aqui para você que apresentam um sistema circulatório fechado e são animais dioicos, ou seja, apresentam o macho e a fêmea. Nesta classe, apresentam bico na boca, bico córneo, de queratina e uma glândula de tinta que é uma glândula de defesa, que em situações de perigo é liberada uma substância de tinta que escurece o meio aquático e o polvo e a lula aproveitam para fugir. Cromatóforos estão presentes, responsáveis por fazer a modificação da cor conforme o ambiente. São excelentes animais para camuflagem. Vamos adentrar agora a parte de fisiologia. Em relação ao sistema digestório, nós temos aqui a presença de pâncreas e fígado fundidos num único órgão, chamado de hepatopâncreas. Apresentam boca e apresentam ânus, logo, o sistema digestório é completo. Uma grande parcela de molusco apresenta uma língua raladora, rádula, exceto os bivalves ou pelecípodos, ostras e mexilhões, que por serem filtradores não apresentam essa rádula. Já na parte do sistema circulatório, vamos deixar bem claro que no filo molusca apresenta dois tipos de representantes. Aqueles que apresentam a circulação aberta, que está do lado esquerdo, e aqueles que apresentam a circulação fechada, que está no lado direito. Tudo bem? Assim sendo, é importante deixar claro que os únicos moluscos que apresentam circulação fechada do lado direito é o grupo dos cefalópodos, polvo e lula. Já no sistema respiratório, a respiração ela pode ser cutânea, tegumentar, branquial ou ainda pseudopulmonar. Nós chamamos pulmonar. Na verdade, eu, Toyd, chamo de pseudopulmonar porque é uma cavidade da concha e do manto, cavidade paleal, que funciona como se fosse um pulmão. Veja que nessa imagem nós temos uma ostra e ostras apresentam um sistema respiratório branquial. Lembrando, novamente, que as brânquias têm dupla função, respiração e, na parte da digestão, filtração, retendo as partículas que atravessam essas brânquias. Então vamos lá, galera. Número 1. Animal que excreta por células flamas. Plateuminto, planária. Já ficamos com a alternativa A e C. 2. Animal com corpo metamerizado, segmentado e simetria bilateral. Minhoca, anelídeos. Então nós já matamos a resposta. Resposta correta é a letra C. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessa aula. É muito importante para mim a sua presença aqui. Deixe o seu like e se inscreva nesse canal se você esqueceu. Se você vai fazer outros vestibulares este ano, acompanhe o meu canal para as novas revisões. Beijo para vocês. Tchau, galera.